Sentar, nós destacamos o tema para essa mensagem: quem é, pois, o servo fiel e prudente? É uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Estava orando durante a semana, sempre há uma preocupação quando nós estamos para trazer a palavra de Deus, porque nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Nós sabemos que grande é a responsabilidade de estarmos aqui para transmitir aquilo, não que nós queremos, mas aquilo que Deus deseja que seja transmitido na sua casa. E eu posso dizer que havia uma dupla responsabilidade e preocupação, porque estava também escalado para ministrar na nossa igreja em Itaquá na parte da manhã. Então, como agora, entender qual mensagem o Senhor queria trazer em qual igreja, porque nem sempre, aliás, não é normal a gente trazer uma mesma mensagem que a gente traz numa igreja ou numa outra igreja. Há casos em que o Senhor ele confirma aquela palavra, mas geralmente não é assim. O Senhor sempre tem palavras diferentes. E o Senhor tinha colocado no meu coração para estar falando sobre a administração, sobre tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos como igreja. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre mordomia. Talvez tenham ouvido falar sobre mordomia, porque mordomia ela tem um duplo sentido. Tem a mordomia que nós entendemos que a pessoa fala, até uma fala comum, olha, que mordomia, não está fazendo nada, só está desfrutando, descansando. Mas, no sentido bíblico, ele vai na contramão dessa mordomia. É pelo contrário. A mordomia que a Bíblia nos ensina, ela nos mostra uma responsabilidade, uma ocupação sobre coisas importantes. E Jesus, ele também nos ensina sobre a mordomia, justamente nessa palavra que nós acabamos de ler, especificamente no versículo 14, ele diz: quem é, pois, versículo 42, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa? E eu entendi hoje de manhã, o Senhor deu uma outra mensagem para trazer à igreja de Itaquá, e eu entendi que esse tema ele seria aplicado justamente na igreja aqui da promessa renovada. Então hoje nós estaremos mais meditando, estudando um pouco o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensina sobre a importância dessa palavra mordomia. Uma das figuras que a Bíblia usa para comparar o discípulo de Cristo é a de mordomo. O mordomo é um administrador. A palavra grega traduzida por mordomo em nossas Bíblias é oikonomos. Um oikonomos trabalhava como gerente, um superintendente, a quem o chefe da casa, o proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres, o cuidado das receitas e despesas e o dever de repartir a porção própria para cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. A responsabilidade de um mordomo era realmente grande. Nós chegamos, nós que nós temos uma idade mais avançada, nós já vimos na televisão e às vezes até em alguns desenhos a figura do mordomo, como sendo aquele que cuidava de tudo ali na casa. Ele era responsável exatamente por tudo. Eu não lembro se exatamente no desenho do Pica-Pau, mas a gente via que o mordomo ficava maluco com tanta coisa para poder fazer, era muita responsabilidade, o que vai justamente contra nessa palavra que nós temos de mordomia, que a pessoa às vezes não está fazendo nada. Pois bem, nós somos mordomos de Cristo, conforme já afirmamos. Ele mesmo afirmou essa verdade. Isso conforme nós lemos Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35 até o 48. O que isso significa? Baseados nas definições apresentadas, podemos dizer que o mordomo de Cristo
é aquele que cuida, protege e administra os bens e propriedades que são dele. Nós entendemos que, irmãos, nada é nosso, tudo é de Deus. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então esse é um dos versículos que mostra que tudo é de Deus. Às vezes nós achamos que é nosso, né? É nosso carro, é nossa casa, enfim. Mas na realidade tudo é de Deus. Nós somos mordomos. Deus confiou a nós todas as coisas que nós temos para que nós possamos agora administrá-las de forma sábia, de forma correta, de forma fiel e de forma prudente. Então, é importante nós entendermos isso, que tudo é de Deus. E nós somos mordomos do nosso tempo, do nosso corpo, do nosso dinheiro e etc. Somos porque Deus confiou a nós, mas pertence a Ele. Todas essas coisas nos foram dadas por Deus, e Ele quer que as administremos com responsabilidade. E a Bíblia ela nos ajuda a entender como administrarmos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A primeira dessas áreas está relacionada ao nosso tempo. Tempo esse que nós percebemos que a cada dia que passa vai voando, né? Como tudo que está escrito na Bíblia tem se cumprido, isso também a gente vê se cumprindo a cada dia. Os tempos estão sendo abreviados de uma forma assim assustadora. A gente começa o dia, eu percebo por mim, porque eu estou agora às vezes começando bem mais cedo a trabalhar e termino o dia e você não consegue às vezes fazer tudo que você planejou fazer, porque o dia ele passa muito rápido. Assim está escrito que aconteceria nos últimos dias. Então agora se torna mais difícil ainda nós administrarmos o tempo. Cada momento que se vive, cada instante que se passa é dádiva divina. Então, como administradores do tempo que Deus nos dá, devemos saber como andar. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, vai dizer: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Existem duas expressões muito interessantes nesse texto. A primeira delas é vede prudentemente, que tem o sentido de dar grande atenção, ou seja, atenta. É preciso dar grande atenção ao nosso modo de andar. É preciso estar alerta. Como fazer isso? O texto responde com uma segunda expressão: remindo o tempo. E o que significa remir o tempo? A palavra remir nesse texto significa pechinchar. Faz alusão a compradores que esperam o melhor preço do produto para adquiri-lo. Assim deve ser a administração do nosso tempo. Não gaste os preciosos momentos de vida que o Senhor lhe deu de qualquer jeito. Não desperdice o seu tempo. Com os filhos de Deus não pode haver tempo perdido. Não deixe o tempo passar de qualquer jeito. Sejamos nós os comerciantes que pechincham, que buscam vantagens cuidadosamente, que pensam antes de agir, que não são escravos do tempo, antes o domínio. Aliás, o Senhor, quando nos criou, quando nos formou, Ele deu essa ordem a Adão: Adão, está tudo feito, está tudo criado, agora você domine sobre tudo. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Deus fez o homem como dominador. Uma vez eu estava até conversando com um rapaz, que é o dono do salão que eu trabalho, e ele fumando, e eu falei para ele, você sabia que Deus ele fez o homem para dominar?
Agora, para pensar um pouquinho. Você acha que é certo uma coisa tão pequenininha dessa dominar você a ponto de tornar você um viciado, um escravo? E ele parou de fumar um tempo só com aquela palavra. Eu falei com ele porque, na realidade, Deus fez o homem como dominador. Mas a gente sabe que o pecado, ele agora faz com que o homem ele se torne escravo de algumas coisas e o tornam dependentes daquilo e escravizam a sua vida. Mas por que Paulo estava tão preocupado assim com a administração do tempo? Veja a resposta do próprio texto: remindo o tempo porque os dias são maus. Aqui está o motivo: os dias são maus. Já eram na época de Paulo e são muito mais agora. Por isso é preciso dar grande atenção ao modo como andamos. Pechinchar o nosso tempo para não sermos estragados, contaminados, afetados com todo o mal que tão de perto nos rodeia. Vivemos dias maus. A cultura, uma hora ou outra, nos sufoca. É tanta coisa que muitas vezes é difícil pechinchar e ser um bom administrador do nosso tempo. Mas é preciso. Por mais interessantes que sejam as novidades, a moda, a última tendência do mercado, não entre de cara, pondere. Então a Bíblia, Jesus ele vai nos ensinar que nós precisamos ser prudentes em tudo aquilo que nós fazemos, inclusive com o nosso tempo, que é precioso, que é uma dádiva que Deus nos concede. Eu olho a cada dia para trás, eu vejo quantas pessoas já foram, e pela infinita misericórdia de Deus, aqui nós estamos até o dia de hoje. Cada dia é uma dádiva, e ela precisa ser aproveitada da melhor forma possível. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. Então a Bíblia nos dá orientação acerca de sermos mordomos do tempo que Deus nos concedeu. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, é um tempo precioso, um tempo maravilhoso, onde nós estamos ouvindo louvores, estamos ouvindo a palavra de Deus. Os momentos em que nós estamos na presença de Deus são momentos preciosos. Além do tempo, precisamos ser bons mordomos do nosso corpo. O nosso corpo é magnífico. Diz o salmista que de modo terrível e maravilhoso fomos formados, conforme Salmos 139, versículo 14. O nosso corpo não é obra do acaso. Fomos criados por Deus. E diante disso somos desafiados a glorificar a Deus em nosso corpo. Está escrito na palavra de Deus: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Com essa frase, Paulo estava ensinando um conceito totalmente novo para os irmãos de Corinto. Havia uma falsa crença nessa cidade que dizia que o corpo não tem significado permanente na vida do homem, e por isso poderia ser usado de qualquer maneira que produzisse prazer sexual. O apóstolo mostra que isso é um grande mal entendido. Podemos e devemos sim glorificar a Deus com o nosso corpo. A seguir mostraremos alguns cuidados com o corpo que nos ajudarão a glorificar a Deus com ele. Em Efésios há um princípio quanto ao cuidado que devemos ter com o nosso corpo. É como se pudéssemos ouvir Paulo dizendo: cuide do seu corpo. Diz o texto em Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Para Paulo é muito claro que os cristãos cuidam do seu corpo. Vejamos então 3 cuidados básicos que todo mordomo do corpo deve levar em conta. Cuidando do corpo. Primeiro, não descuide dos exercícios físicos. Aí alguém fala: e agora, irmão, pegou pesado, né? Os médicos orientam um mínimo de 30 minutos de exercícios físicos por dia. E aqui não estamos nos referindo apenas à academia, apesar de ela ter a sua importância.
não é só numa academia que praticamos exercícios físicos. Caminhar, correr, nadar, andar de bicicleta são exercícios bastante eficientes. Os músculos e órgãos do corpo humano foram feitos para funcionar. Quando isso não acontece, a tendência é atrofiar, o que resultará num corpo cansado e fatigado. Não sei se eu já contei aqui, mas eu ouvi uma vez o missionário R.R. Soares dizendo que ele não tinha costume de praticar exercícios físicos. E uma vez ele se encontrou com um pastor, e o pastor, ao saber disso, o pastor ali deu uma chamada nele ali e explicou para ele a importância de se fazer exercícios físicos. Afinal, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ele precisa estar em bom funcionamento para que a gente possa viver de forma saudável e possa servir a Deus com uma qualidade de vida maior e com um número de dias até maiores. E o missionário, então, a partir daquele dia, ele mudou o seu conceito e passou agora a praticar exercícios físicos, né? E nós observamos que ele já está com uma certa idade e ainda está aí, né? Anunciando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Segundo, não descuide da alimentação saudável. Esse é outro princípio de cuidado com o corpo que o mordomo não pode esquecer. E nesse caso, se formos mordomos infiéis, nós mesmos seremos as próprias vítimas. Muita gente negligencia esse princípio, uns comendo muito e outros comendo mal. Para o primeiro grupo, a Bíblia diz: põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Provérbios 23, 2. Para o segundo grupo, a Bíblia alerta: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cuide bem da sua alimentação. Nós sabemos que realmente é um desafio, porque nós vivemos em tempos onde que a maioria dos alimentos eles são ali munidos de muitas químicas, muitos conservantes, e realmente se torna um desafio a gente selecionar aquilo que é saudável para que a gente possa se alimentar, mas é necessário. Terceiro, não descuide do repouso diário. Uma das características do mundo pós-moderno é a velocidade com que as coisas acontecem. Tudo é muito rápido, muito veloz. Uma carta que há 50 anos demorava 3 meses para chegar no Japão, ao Brasil, hoje pode ser enviada em segundos através da internet. O mundo voa, quem anda devagar fica para trás. Todas essas circunstâncias levam o ser humano a querer trabalhar como uma máquina. Na maioria das vezes, o repouso diário adequado, que envolve de 6 a 8 horas diárias de descanso, é negligenciável. Equilíbrio. Equilibre trabalho e descanso. Esses são 2 pontos importantes, duas das coisas mais importantes que Deus colocou em nossas mãos, que é o tempo, é o nosso corpo, para que nós possamos cuidar, para que nós possamos administrar, de modo que nós possamos ser achados de forma prudente pelo nosso Senhor. Há mais 2, não sei se o nosso tempo, como é que está o nosso tempo? Será que dá para a gente avançar um pouco? Ou será que de repente esses 2 aqui a gente poderia deixar para uma outra ocasião? Então, o tempo está ainda? Então vamos avançar um pouquinho, irmãos, porque é importante de repente a gente fechar esse ensino, porque ele nos mostra assim, a importância do que Jesus nos ensina em relação à mordomia, aos sermos mordomos, e entendemos que tudo aquilo que nós temos foi dado por Deus, e é importante que nós entendamos que cabe a nós agora administrarmos de forma sábia aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Falaremos também sobre algo importante que Deus colocou nas mãos de cada um de nós, que são as nossas finanças. Existe um provérbio muito interessante que diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
Sabe qual é o grande ensino desse provérbio? Precisamos glorificar a Deus com as nossas rendas. Esse é o sentido do verbo honrar. Como eu faço isso? Utilizando o meu dinheiro de modo a agradá-lo. Na prática, isso significa pelo menos 3 coisas: dar o dízimo, que na realidade não é dar, é devolver, ofertar e repartir. Dar o dízimo, o significado de dízimo está implícito. Está implícito na própria palavra e equivale a 10% de um todo. Todo esse representa 100%. Dividindo-se em 100% por 10, temos o quociente 10. O resultado dessa divisão representa o dízimo. Portanto, o dízimo de 100 ovelhas são 10 ovelhas. O dízimo de 100 reais são 10 reais. Sobre o dízimo temos a seguinte recomendação: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O próprio Jesus deu validade a essa prática em certa ocasião, em Mateus 23, versículo 23. Os nossos bens, irmãos, o nosso trabalho, os recursos que Deus permite chegar nas nossas mãos, é dádiva de Deus, é bênção de Deus. Eu costumo, tudo aquilo que Deus me concede conquistar, eu agradeço sempre pela disposição, pela inteligência, pelo trabalho, pelos clientes, pelos recursos, porque tudo vem das mãos de Deus. No entanto, Deus, Ele espera de cada um de nós que nós administremos aquilo que chega nas nossas mãos de forma sábia, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Um dos princípios que Deus Ele sempre ensinou aos seus discípulos foi a prática de repartir, a prática de compartilhar aquilo que Ele nos dá com os demais irmãos, com as demais pessoas. Hoje eu estava vendo no grupo da nossa igreja algumas fotos, alguns vídeos. Nosso pastor Gelson, missionário Zilma, eles viajaram quarta-feira agora para o país de Angola, e hoje foi inaugurado a nossa igreja lá em Angola, e ali foram passadas algumas informações para nós, e uma das informações que eu vi no grupo é que existem angolanos que às vezes eles ficam até 3 dias sem se alimentar, sem comer. Olha que situação tão difícil, né? Enquanto o Senhor nos deu condições de ter, né, o nosso alimento, de ter os recursos para que a gente possa honrar os nossos compromissos, existem pessoas em diversos lugares que não têm o que comer e passam às vezes 3 dias sem se alimentar. Então é só dos fatos que nós podemos trazer para nós e pensar um pouquinho: poxa, mas tenho recebido tanto de Deus, será que eu não posso fazer algo para poder ajudar essas pessoas? A gente sabe que o número ele é muito grande, mas é uma das formas de nós glorificarmos a Deus com os nossos bens, é fazer um propósito de mensalmente ajudar uma obra missionária que seja séria, uma obra que realmente está ali empenhada em ajudar pessoas que não têm o mínimo básico para a sobrevivência. Isso é honrar a Deus com as nossas primícias. Além de nós devolvermos aquilo que pertence a Deus, que são os 10% de tudo aquilo que Ele permite chegar nas nossas mãos, nós podemos fazer propósitos para que vidas sejam alcançadas. Uma vez eu fui congregar uma igrejinha bem simples, uma irmã bem simples, ali para o lado do Jardim dos Ipês, e ali aquela irmã muito usada por Deus, e ali depois a gente foi conhecer o trabalho que ela fazia. Ela junta valores, ela junta alimentos, e ela vai de vez em vez para um lugar lá do sertão, no Nordeste, para poder levar mantimento, levar ajuda para aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, esquecidas, abandonadas. O sofrimento ele é muito grande. Então nós precisamos estarmos cientes de que Deus ele colocou nas nossas mãos valores, finanças. Deus deu um dom para cada um de nós, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos ter o nosso salário, para que a gente possa também ajudar
repartir, contribuir com aqueles que não têm. Ofertar. As ofertas, ao contrário dos dízimos, não são feitas com base no percentual da quantia recebida. Ofertar é um ato natural de agradecimento. As ofertas são sempre voluntárias, conforme está escrito em 1 Coríntios 9, versículo 7. Aos que são fiéis em suas contribuições, Deus promete bênçãos. Contudo, não concordamos com aqueles que procuram motivar a prática das contribuições utilizando a promessa de que serão revertidas em prosperidade material, como se o crente se relacionasse com Deus à base de troca. É dando e se recebe. Não podemos enfatizar tanto a questão do retorno financeiro ao ponto de esquecermos que este não é o benefício de que o crente mais precisa. O crente deve contribuir com fé, como fez a viúva pobre, descrita em Lucas 21, do 1 ao 4, que ao contrário dos que ofertavam, do que lhes sobejava, colocou na salva tudo o que possuía. Ela tinha certeza de que Deus não lhe deixaria faltar o necessário para o seu sustento. O mais importante para ela era glorificar a Deus. Quando o nosso propósito, irmãos, é em tudo glorificar a Deus, porque está escrito: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós pensamos no próximo, quando nós pensamos naqueles que não têm condições, que sofrem com fome, com todo tipo de escassez, e nós contribuímos com um pouquinho do que nós temos para que essas vidas sejam beneficiadas, sem interesse nenhum, além do interesse de que elas sejam alcançadas, de que elas sejam assistidas, naturalmente Deus ele vai trazendo mais condições a nós para que a gente possa ajudar mais. Eu não sei se eu já contei aqui um testemunho. Se eu já contei, eu conto novamente. Se eu não contei, fica sendo contado. Eu lembro que numa ocasião, um pastor que esteve na nossa igreja contando sobre a obra missionária que ele fazia aqui no Brasil mesmo, numa tribo indígena, não lembro exatamente o estado, mas ele contando ali ele se utilizava de uma moto para poder percorrer lugares difíceis, para poder ter acesso a essa tribo, para que ele pudesse evangelizar. E aí ele estava evangelizando essas pessoas com toda a dificuldade, com todo o sacrifício. E ali nós entendemos o desafio grande que é fazer missões em lugares difíceis. Em lugares difíceis, como nas tribos, no meio dos matos. Existem caminhos a serem percorridos que não dá para serem feitos com carro, e às vezes precisa de moto. E ali eu fui tocado por Deus para que eu pudesse estar ajudando a obra missionária. Fiz um propósito, todo mês estar ajudando. E eu confesso, irmãos, que na época estava realmente muito difícil a vida financeira para mim, estava muito difícil. Mas eu falei, não, eu vou um pouquinho mesmo, eu vou me esforçar e todo mês eu vou mandar. E já fazia algum tempo que eu estava sem carro, mas fazendo a obra de Deus, fazendo bicicleta. Nós evangelizávamos ali no Piratininga, e todo sábado eu ia de bicicleta para lá, juntava com os irmãos de lá, e a gente assim continuava fazendo a obra de Deus. E de repente Deus preparou um carro para mim, uma condição que só Deus mesmo poderia preparar, porque chegou um cliente e ali ofereceu aquele carro, e eu falei, rapaz, eu não tenho condições para comprar esse carro não. Na época era uma Polo, ele custava 5.500, e aí eu sei que eu juntei uma coisa daqui, um som que tinha ali, deu 1.000, acho que 1.200, e ele falou, olha, eu preciso de dinheiro para comprar mercadoria. Ele era camelô. Ele falou, o carro é seu, nós vamos fazer um contratinho, vai ficar, as parcelas que faltar vai ficar no valor realmente do carro, que é 5.500, ou seja, não teve juros nenhum, e você vai pagar R$200 por mês, e nós fazemos um contratinho, porque caso chegue um dia você não tenha dinheiro no dia para pagar, eu espero um dia. Então, olha o que Deus fez, preparou ali um carro de uma forma, uma condição assim que só Deus mesmo poderia. E depois de pouco tempo, aquele rapaz acabou sendo baleado ali, houve uma confusão, ele acabou morrendo.
Eu já tinha o documento em mãos, mas eu fui até a viúva e falei: olha, seu marido morreu, mas o documento já está comigo na minha mão, mas eu vou pagar até o último centavo para você. Então, a gente pagou até o final. Eu vejo que todas as vezes que ela me vê, ela olha e acho que ela lembra. Ela fala: puxa vida, Só realmente alguém de Deus poderia ter uma atitude como essa, Mas nós precisamos a glorificar a Deus com as nossas finanças, em todos os aspectos, E hoje, até hoje, pela misericórdia de Deus, eu continuo ajudando a obra missionária, porque eu vejo quanto é necessário. Então, nós somos mordomos. Deus confiou a nós, mas cabe a nós administrarmos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos da melhor forma possível, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Nós estávamos falando sobre a viúva, Repartir. Deus espera que sejamos generosos com o nosso próximo, que tem dificuldades financeiras. Ajuda ao necessitado sempre esteve entre as práticas cristãs. Se você tem muito ou pouco, não existe desculpa para não ser generoso. Em 2 Coríntios 8, versículo 2, Paulo diz que os irmãos da Macedônia eram extremamente pobres, entretanto transbordavam em riqueza de generosidade. Eles deram voluntariamente na medida dos seus bens. Mesmo não tendo quase nada, quiseram participar da assistência àqueles que não tinham nada. Mesmo tendo pouco, peça a Deus condições para ajudar a quem não tem nada. Agora, se você tem muito, gostaria que lesse um recado da palavra de Deus. Ordene aos que são ricos no presente mundo, e não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos em repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Por fim, irmãos, como mordomo de suas finanças, sempre tenha em mente que Deus é o dono de tudo, conforme está escrito em Salmo 24, versículo 1, que a gente leu, destacou no início: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nossa vida e tudo que temos pertencem ao Senhor. Nossa respiração, nossa saúde física e mental, nosso emprego, nossos ganhos, nossos bens e etc. É esse o modo de entender do cristão. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Em segundo lugar, em último lugar, aliás, pensemos em nosso papel como mordomos da nossa vida devocional. Duas práticas nós vamos destacar aqui, que é a oração e o jejum. Como mordomos que somos, devemos sempre reservar tempo para ambas. Um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração. Desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver a vida sem oração. Uma oração é uma fala. No sentido religioso do termo, é o meio pelo qual o cristão conversa com Deus. Osmar Ludovico diz que a oração é uma relação de amizade pessoal com Deus. Orar não significa dedicar alguns minutos de manhã e à noite para balbuciar algumas palavras a Deus. Oração é relacionamento. Um relacionamento que controla a vida toda. Orar significa que a própria vida tornou-se um diálogo com Deus. Envolve muito mais do que proferir palavras. É muito mais do que falar com a boca, é falar com o coração. Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6, do 5 ao 13. Além da oração, outra prática igualmente importante é o jejum. Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos. Na Bíblia, está ligado à abstenção de alimentos, sempre com fins espirituais. A palavra jejum traz a ideia de abnegação. Quando jejuamos, renunciamos às exigências naturais do organismo, junto com o prazer de comer, para dependermos totalmente de Deus. É através do jejum que nós ditamos as regras para a nossa carne e dizemos: olha, quem domina a minha vida é o Espírito de Deus, não é a carne. Então a prática do jejum serve para que nós exercitemos agora a nossa vida, o nosso domínio sobre os nossos desejos carnais. Confessamos com o jejum que dependemos somente do Senhor, confiamos nele para nos sustentar durante todo o dia, como se estivéssemos comendo algum tipo de alimento.
Deixamos de nos alimentar do pão material para nos alimentar do pão do céu. O estômago descansa de alimento para o coração se encher da presença e da graça do Senhor. O jejum não deve ser usado como uma forma de se tentar manipular Deus. Muitas pessoas usam o jejum como uma forma de tentar comprar o favor de Deus, a quem o use para tentar fazer com que Deus mude e faça o que desejam. Deus não é mudado por causa do nosso jejum. As bênçãos não nos são dadas por causa do jejum, mas por causa da cruz de Cristo. O Senhor Jesus nos ensinou a jejuar e espera que os seus seguidores o pratiquem. O jejum é para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, para que nós possamos obter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, a como nós podemos administrar tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Então, irmãos, concluindo, nós somos mordomos. Mordomos que Deus confiou todos os bens que Ele nos deu. E Ele, nesta noite, nos ensina a nós estarmos administrando cada vez melhor tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque existem outras parábolas que Deus Ele confiou todos os seus bens aos seus servos, mas um dia Ele vai voltar e Ele vai requerer todos esses bens que Ele confiou nas nossas mãos. Existe, por exemplo, a parábola dos talentos. Deus confiou talentos a todos os seus servos, nenhum deles ficou sem talentos, ainda que um tenha recebido somente um, mas todos receberam talentos, como nós também recebemos. Um dia o Senhor vai virar, e Ele vai querer contas. O que você fez com o talento que eu coloquei nas suas mãos? Então, que nós busquemos a Deus em oração, pedindo a Ele sabedoria, para que nós possamos administrar da forma correta, da forma sábia, tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Não só pensando em nós, mas pensando também naqueles que não têm condições, não têm esse mesmo privilégio que nós temos de viver num país onde a gente possa trabalhar, onde a gente possa ter o nosso salário, a gente possa ter realmente condições e recursos para que a gente possa ter a nossa sobrevivência, para que todo dia nós possamos ter o nosso pão na nossa mesa, no café da manhã, no nosso almoço, na nossa janta, para que em algumas ocasiões possamos até ir lá e comprar uma pizza para comer. Nós temos tudo nas nossas mãos, graças ao bom Deus. Nós possamos administrar com sabedoria, para que em tudo o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu recorri a um estudo que a gente tinha há muito tempo, que fala justamente sobre esse tema, que é mordomia, e o Senhor tocou no meu coração para que eu compartilhasse com vocês esse tema tão importante que Jesus Ele nos ensina nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. Amém.